Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo onde expandimos nossos horizontes sobre a fascinante arte de questionar. Hoje faremos uma justa análise de incoerência, vamos demonstrar que aquele comportamento que flerta abertamente com o delírio não é de forma alguma um fator exclusivo dos cristãos. Infelizes aqueles que achavam que a bizarrice tinha denominação única, pois a inclinação para a absoluta fuga da realidade é uma ação ou um comportamento compartilhado por várias outras crenças. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tópico, convido todos a um breve exercício de reflexão sobre uma pessoa que é tida como referência de contatos com a lei, o aclamado Chico Xavier. O homem que fez todos acreditarem que é possível o contato com os mortos. Mas acalmem-se, pois o objetivo hoje não é meramente apontar o óbvio e desmascarar o milagre das cartas psicografadas. A proposta aqui é analisar a intrigante seletividade desses contatos com os mortos. Se essas mentes iluminadas possuem livre acesso à rede do pós-vida, não seria extremamente oportuno, para não dizer revolucionário, bater aquele papinho com Adão e Eva? É fascinante notar como os médiums conseguem canalizar, por exemplo, o falecido tio de alguém para saber onde ficou a escritura da casa, mas convenientemente nunca cruzam no outro lado com as peças fundamentais da criação da humanidade. Pois todos sabem que em nossa cultura, Adão e Eva são a explicação para a origem da vida e da população do planeta. Mas por que eu trouxe Adão e Eva para o lado espírita? Creio que seja muito óbvio. Se Adão e Eva realmente existiram, eles estão mortos em algum lugar por aí. Então seria bem conveniente para quem duvida da veracidade de ambos na narrativa bíblica, mas eu já vou voltar nesse ponto. A questão é, certamente, se algum espírita, quando questionado do porquê, nunca contataram Adão e Eva no além, a resposta dos defensores desse mundo será aquele, digamos assim, malabarismo, eu diria até impecável, de que essas figuras bíblicas não pertencem ao panteão de suas crenças. O que nos leva à verdadeira reflexão. O padrão comportamental universal do religioso, universal não, né? Vamos colocar aqui mundial. Consiste na arte de se esquivar de qualquer comprovação científica ou lógica. Essa bela dinâmica ficou clara em uma postagem recente no Instagram que trazia uma reflexão acerca de Chico Xavier. Se Chico Xavier passava os dias conversando com os mortos quando estava vivo, por que agora ele, que está falecido, simplesmente se recusa a se comunicar de volta com os vivos? Onde estão os espíritas conversando com ele por meio da psicografia? Diante dessa indagação, decidi interagir nos comentários dessa postagem e questionar se haveria uma espécie de prazo de validade para essas conversas e contatos. Ou se de fato poderíamos, de alguma forma, contatar esse casal do Éden por meio de uma carta psicografada. A resposta vinda de um médium praticante, segundo ele, era espírita já há 49 anos, respondendo ao meu questionamento, ele apenas afirmou que falava com os mortos e quis saber com quem eu conversava. Aí tá, vamos pensar um pouco aqui. Diante desse comentário, resolvi fazer um pedido prático e até eu diria sensato, pois uma das premissas do ateísmo é justamente o questionamento.
a dúvida, o pensamento, e sugeri que ele utilizasse seu poder espiritual para questionar Adão sobre os detalhes anatômicos e cirúrgicos de sua fisionomia abrahâmica, da famosa remoção de sua costela para a criação de Eva, porque é isso que a crença cristã crê, que Adão, feito do barro por Deus, e depois a Eva, feita da costela de Adão, além de colher alguns depoimentos sobre a rotina no Jardim do Éden, sobre a tal cobra falante e tal. A resposta do espírita foi, adivinhe, ele afirmou categoricamente que eu preciso de ajuda urgente. Vejam só que espetáculo de inversão da realidade. O indivíduo que jura, de pé junto, manter diálogos diários com cadáveres invisíveis, conclui com toda a sua autoridade, né, que pensa que tem, que o problema mental está em quem faz as perguntas, quem questiona, e não em quem pratica um ato questionável de falar com pessoas mortas. De fato, lidar com a lógica religiosa é uma experiência de paciência. O vídeo de hoje serve apenas para ilustrar que a insanidade dos religiosos é um fato e que o dogmatismo abraça a todos da mesma forma. Voltando sobre a questão de Adão e Eva, eu acredito que eu fiz um pedido bem razoável. Se eles existiram e estão mortos, por que não seria possível contatá-los no além? Será porque a habilidade dos espíritas falarem com mortos é uma mentira descarada? Um charlatanismo escancarado? Que os contatos com os mortos não passam de histórias para boi dormir? Ou será que, contatando Adão e Eva, eles descobririam que a crença que seguem é uma ilusão e estão do lado errado da religião? São muitos questionamentos, não é? Ateus como vocês devem saber que jamais se deve temer o questionamento, muito menos a resposta. A prova, a evidência, é justamente nessa atitude de questionar que buscam saber se o que os religiosos afirmam é verídico. Mas, para a surpresa de 0 pessoas, os religiosos falham em comprovar o que afirmam. Eu, particularmente, respondo que tanto espíritas quanto cristãos precisam urgente rever seus dogmas, pensar mais criticamente e abrir os olhos para a realidade. Pois acreditar que mortos falam, que mortos ressuscitam, isso não é normal. Para concluir, então, religiosos são igualmente manipulados pela ilusão. E se você pensa que esse vídeo é uma crítica, longe disso. É uma reflexão com questionamentos plausíveis acerca da veracidade das crenças. Pois lembrem sempre, o ônus da prova de qualquer crença ou Deus é do teísta. Questionar não é errado, questionar não é desrespeito, é apenas uma espécie de defesa intelectual de uma mente que não se permite enganar, nem ser manipulado por histórias e narrativas religiosas que possuem o objetivo de controlar o que você pensa e como você age. Certo, galera? Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem ainda acredita em fantasmas, se inscreva no canal, comente aqui embaixo qual a sua opinião sobre os espíritas que dizem, que afirmam contatar os mortos no além. E uma dica, procure aqui no YouTube, há inúmeros vídeos que mostram que espíritas são uma fraude completa. É só procurar que você acha. Até breve, grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.